como desenvolver bem o seu papel em uma igreja saudável. E nós temos várias questões aí inicialmente, não é? Nós temos um papel para desenvolver, todos, guarde a palavra todos. Nós não podemos achar que algumas pessoas devem desenvolver o papel e outras não. Todos devem desenvolver. E no nosso caso, a nossa proposta de ser igreja é uma proposta de sermos uma igreja saudável. Então é nesse contexto que a gente precisa entender o nosso papel. Então eu queria começar com uma citação do pastor Mark Dever, que ele fala justamente de igreja saudável. Ele diz: talvez haja uma palavra melhor do que saudável para descrever o que a igreja deve ser. Afinal de contas, estamos falando sobre as pessoas compradas pelo sangue do eterno Filho e Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Saudável é a melhor palavra que eu posso sugerir. Apesar disso, gosto da palavra saudável, porque ela comunica, a ideia de um corpo que é vivo e cresce como deveria fazer. Esse corpo tem os seus problemas. Ainda não foi aperfeiçoado, mas está avançando. Amém? Então essa é a ideia. Nós temos, ao longo de 17 anos, nós completamos esse ano, nós temos falado e temos ensinado a igreja nessa direção. Geralmente nós queremos apontar no reino de Deus até o lugar do outro, ou na igreja. Nós queremos indicar para outras pessoas o que outros devem fazer. Mas o que nós devemos entender é o nosso papel. Porque se só direcionamos as pessoas, mas nós não desenvolvemos o nosso papel, nós estamos falhando. Por isso é importante entender o nosso papel no contexto de uma igreja saudável. Uma igreja que está crescendo, que está tratando das suas crises, está avançando. Quando nós estamos pensando em nosso lugar, em uma igreja saudável, nós devemos nos lembrar que existe a possibilidade de pessoas estarem ocupando posições, funções, alguma atividade, essas pessoas movidas por sentimentos que não condizem, não se enquadram com os valores de uma igreja saudável. A partir disso, eu queria trazer 5 conselhos para quem quer desenvolver o seu papel bem, não de qualquer jeito, mas da forma que Deus deseja. Então, a primeira coisa é que, para desenvolver bem o seu papel em uma igreja saudável, você precisa primeiro demonstrar sensibilidade diante das necessidades dos outros. Quantas coisas o pastor mencionou agora na oração? Alguns estavam enfermos, vieram para casa, outros estão em tratamento, algumas doenças sérias, tantos desafios. Então, quando nós estamos enumerando, anotando, orando, atendendo pessoas, falando com outras pessoas, isso mostra sensibilidade. Isso significa que nós não estamos presos somente aos nossos problemas. Você tem problema? Eu também tenho, todo mundo aqui tem problema. Mas se a gente partir do pressuposto que nós temos tantos problemas, nós não podemos olhar, não podemos orar, não podemos dar uma palavra de ânimo para o outro, a gente perdeu a sensibilidade. Por isso, como igreja, mesmo diante dos problemas de cada um, nós estamos atentos às lutas dos outros. Então, para eu desenvolver bem o meu papel, para você desenvolver, é necessária essa sensibilidade. Tem gente que mesmo se dizendo cristão, membro de uma igreja ou dessa igreja, às vezes vai vivendo a sua vida tão distraída, que sem sensibilidade diante das lutas alheias. E nós não podemos perder de vista isso. Então, eu quero desenvolver o meu papel, eu tenho que ter sensibilidade. Por que eu tenho que ter sensibilidade? Porque Jesus teve sensibilidade. Porque ele teve sempre um olhar para o outro. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, olha só, Romanos 12, 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Então eu grifei ali necessidade, compartilhar com os santos as suas necessidades.
em suas necessidades, quer dizer, ajudar. O texto que o pastor Hebe falou agora há pouco, né? Um texto mais conhecido, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A dinâmica de uma igreja normal é essa. A gente se alegra, a gente chora, isso é o nosso dia a dia. Isso acontece, nós devemos estar atentos. Não só como igreja e instituição, mas nós, eu e você. Porque é tão bom que alguém chore com a gente e se alegre com a nossa vitória, nós temos que ter essa percepção do outro também. Celebrar as vitórias dos outros e perceber os momentos de desafios que o outro está vivendo. Paulo ainda vai dizer no último texto ali, não nos cansemos de fazer um bem. Nós temos um sermão só com esse texto aí, no nosso canal da igreja. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, fazer o bem. Como eu posso fazer o bem se eu não tenho sensibilidade? Então, se eu quero desenvolver bem o meu papel, eu preciso entender isso, esse negócio de sensibilidade. O mundo, às vezes, é tão frio, não é? O mundo é tão frio que a gente vive. Agora existem várias frentes de solidariedade, isso é muito bom, mas geralmente a gente vê as pessoas indiferentes às situações das outras. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nos princípios da mutualidade, daquele uns aos outros, a gente aprende que essa é a dinâmica da interdependência. Então é chorar com os que choram, é orar uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, e vai por aí. Então é interdependência. Como que isso vai acontecer sem sensibilidade? Porque quando eu estou numa luta, eu quero o acolhimento. Mas quando o outro está na luta, será que eu estou disposto a acolher, a ajudar, a trazer uma palavra? Então, se eu quero desenvolver bem o meu papel, eu não posso ficar no egoísmo. Eu tenho que viver essa dinâmica, entender esse processo. Porque aqueles que desejam desenvolver bem o seu papel, eles vão sempre demonstrar sensibilidade, porque Jesus demonstrou sensibilidade diante das carências dos outros. Amém, irmãos? Segundo, para desenvolver bem o seu papel em uma igreja saudável, você precisa também conscientizar-se do seu valor como cooperador de Deus. Uma igreja saudável, ela está sempre falando do que as pessoas têm, os servos de Deus têm, o que elas são em Deus. E nós somos cooperadores de Deus. Você já percebeu isso? Já entendeu isso? Você é um colaborador, cooperador, não é? Que é um contribuinte, essa ideia de que a pessoa realiza uma atividade com outras pessoas, colabora com outras pessoas para fazer coisas abençoadoras, não é? Se uma pessoa numa igreja local não entende quem ela é, como é que ela vai desenvolver o seu papel? Então eu tenho que ter essa consciência do meu valor. Eu sou um cooperador de Deus. Você é um cooperador de Deus. Amém? O apóstolo Paulo diz, olha só, 1 Coríntios 3:9, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Então nós estamos aqui e nós temos que ter essa visão, somos cooperadores de Deus. Então o cooperador tem que ser zeloso em relação àquilo que Deus entregou em suas mãos. O que cabe a ele fazer, ele tem que estar atento. Ele tem que dizer, eu sou importante no processo. Tem gente que se acha patinho feio, ele não se acha importante no processo. Nós estamos 69 anos aqui. Quantas pessoas passaram, já estão na glória, ou não estão mais aqui na igreja, estão em outra igreja, deram a sua contribuição. Foram cooperadores e continuam sendo esses cooperadores no reino de Deus, né? Eu tenho que ter então essa visão, eu sou um cooperador, porque se eu não tiver essa percepção, eu vou vivendo a minha vida, acontece isso com muitas pessoas, elas não se acham importantes no processo de ser igreja, elas não acham importante fazer alguma coisa em prol do reino de Deus a partir da sua igreja, elas vão vivendo. E elas deixam de ser essas pessoas nessa visão de Paulo, essa consciência que Paulo tem. Nós somos cooperadores de Deus. Agora, o que evidencia que você está sendo um cooperador, uma cooperadora? O que está mostrando? A sua caminhada está mostrando que você é um cooperador de Deus? Porque você não vai desenvolver o seu papel bem
A palavra é essa. Não é só desenvolver um papel, mas desenvolver o papel da forma correta, da forma que Deus quer, da forma que Deus orientou. Você não vai desenvolver se você não tiver essa consciência que você é um cooperador, uma cooperadora. Porque se você olhar para você e falar, eu sou qualquer pessoa, não importa se eu participe, se eu faça, que eu me envolva no ministério, se você tiver essa visão, você vai passar em branco. Uma coisa que um crente não pode ter essa visão, eu vou levando, eu vou remando, não. Eu quero marcar o meu tempo. O meu tempo nessa igreja, eu quero marcar. Meu tempo como servo de Deus, eu quero deixar uma marca especial. Essa é a visão, esse é o desejo, porque eu sou um cooperador de Deus. Amém, irmãos? Então essa consciência é importante no reino. Nós somos cooperadores. Terceiro, para desenvolver bem o seu papel em uma igreja saudável, você precisa agir de forma respeitosa com todos. Nós somos gente transformada por Deus. Nos transformamos em discípulos de Jesus. Nós não éramos discípulos. A palavra de nós não éramos povo, agora somos povo, Paulo diz. Nós éramos estrangeiros, forasteiros, agora somos membros da família de Deus. Então, como agimos, então, como pessoas transformadas? Às vezes as pessoas agem e a gente estranha, porque elas se dizem servas de Deus, elas se dizem pessoas transformadas. Nós devemos agir como novas criaturas. Um crente, um servo de Deus deve agir sempre de forma respeitosa com todos. Acima de uma educação normal, ser educado. A vida nos ensina isso. Pessoas bem criadas são pessoas que aprendem a ser educadas com todos. Pelo menos foi assim que eu fui criado. Não é mesmo, irmãos? Agora, acima disso, você tem uma visão bíblica. E se eu quero desenvolver bem o meu papel, eu tenho que saber o meu lugar, eu tenho que saber o que Deus quer, eu tenho que respeitar o outro. Seja líder, seja pastor, seja o meu irmão, eu tenho que respeitar. O apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro 2,17, leia comigo. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Passou a régua, fechou a conta aí, né? Tratem a todos com o devido respeito. Por quê? Nós somos pessoas de Deus. Nós temos o amor de Deus. Não se trata de fazer alguma coisa na igreja só. Mas como está o meu coração, como que eu lido com o outro no processo, não é? Não é só fazer, mas eu tenho que trabalhar o meu coração, porque nós somos todos cooperadores. Tem que entender o lugar de cada um, valorizar e respeitar. Tratem a todos com o devido respeito. Então, se eu quero desenvolver bem o meu papel, eu tenho que aprender a respeitar. O mundo quer pisar em cima do outro, não é assim? O mundo quer pisar em cima do outro. Na igreja, se alguém faz isso, ele está na contramão. Porque quanto mais forte o outro e a outra, mais forte eu estou. Quanto melhor espiritualmente a Francelina, melhor isso vai ser para mim. Porque ela vai transbordar dela a vida, que vai me atingir. Quanto melhor eu estiver, mais eu posso transbordar para você. Porque nós trabalhamos numa interdependência. Então a saúde do outro tem que me importar, porque isso vai ajudar a gente. Nós somos um corpo vivo. Amém, irmãos? Por isso tem que respeitar. Respeitar o outro. Respeitar o líder, respeitar o pastor, os pastores. Respeitar o irmão, a irmã. E aí eu estou desenvolvendo bem. Porque não é só fazer, não é só carisma, é caráter também. Para desenvolver bem o seu papel em uma igreja saudável, você precisa também valorizar o alinhamento que está sendo proposto. A gente sempre fala isso aqui, são princípios gerais que eu estou falando. O que é isso? Saber como a igreja atua, saber qual é a visão missionária da igreja, qual é a visão de discipulado da igreja, como que a igreja trabalha as suas celebrações, como a igreja está estruturada, o que o pastor está ensinando, qual é a visão pastoral, não é? A visão da liderança. Então essas coisas todas nós precisamos estar ligados, porque esse é o alinhamento. Então se eu saio fora do padrão da minha igreja local, eu não vou desenvolver bem meu papel, eu vou criar problema, eu tenho que saber isso.
Então, Paulo diz, completem a minha alegria, já estou muito feliz com vocês, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, uma só espírito, uma só atitude. É isso que Paulo está falando. Daquelas coisas essenciais, não perder tempo com coisa fútil. O autor de Igreja Simples, são 2 autores, ele diz o seguinte, olha só. A Igreja da Cruz está mais preocupada em ter uma equipe alinhada do que uma equipe de estrelas. Esse livro ele fala sobre a Igreja da Cruz e uma outra igreja, que não é saudável, né? Que não é uma igreja simples. E os resultados medidos numa pesquisa mostraram que a Igreja da Cruz, que é essa igreja simples, elas têm resultados abençoadores muito maiores do que uma igreja comum, que não está focada, que não está alinhada. Então ele fala sobre essa questão do poder do alinhamento e apenas de pessoas importantes. Existem lugares que as pessoas são importantes, mas não estão alinhadas. E ele diz então, a Igreja da Cruz está mais preocupada em ter uma equipe alinhada, fala a mesma língua, do que uma equipe de estrelas. Você já viu aquele time que contrata um monte de jogadores e a gente pensa, agora vai arrebentar a boca do balão, meu time vai ganhar tudo? Pode até acontecer, mas a gente percebe, quando tem 3, 4 jogadores estrelas, vaidosos, eles começam a criar problemas, eles querem aparecer mais do que o outro, querem disputas na imprensa, criam problemas no grupo, por quê? Estão com essa visão equivocada. A gente na igreja, e numa igreja saudável, a gente está partindo de outros princípios. A coisa é a glória de Deus, não é a glória minha, a glória de ninguém, é a glória de Deus. Por isso que a Igreja da Cruz está mais preocupada em ter uma equipe alinhada do que uma equipe de estrelas. E quando uma pessoa estrela, crente estrela, vem para uma igreja, ela cria problema. Você conhece algum crente assim, estrela? Ele começa a criar problema. Você tem que estar atento em relação a essa questão do alinhamento. Qual é a proposta? Qual é a visão? Qual é o conselho? E você vai ser abençoado se alinhando nessas bases que nós temos como igreja. Do contrário, você não vai ser feliz. E por último, para desenvolver bem o seu papel em uma igreja saudável, você precisa seguir o itinerário de Jesus. Tem que ter Jesus no negócio. Se não tiver Jesus, fica difícil. Eu quero terminar com essa fala porque é importante. Nós somos discípulos de Jesus. Se eu não me pareço com Jesus, estou perdendo tempo. Se eu, como pastor, não me pareço com Jesus, o negócio está errado. Eu tenho que me esforçar para cada vez mais, ele é o meu modelo. Mais do que isso, o que Jesus fez? Eu leio lá o que Jesus fez. Como que ele andou com as pessoas? As pessoas mais difíceis, jogadas lá para o escanteio no contexto judaico ali. Como é que ele lidou? Como é que ele conversava com essas pessoas? Que palavra ele tinha? O que ele falava do Pai? Então, se eu quero desenvolver bem o meu papel aqui, eu tenho que seguir esse itinerário de Jesus. O Lucas 4:8, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para levar a salvação, libertar o cativo. Então, ele vai falando várias coisas ali. Lucas 4:18, 19, repetindo Isaías, não é? Que se cumpre a palavra ali. Então, a igreja que somos nós, que estamos completando 69 anos, nós devemos seguir Jesus. Às vezes você está seguindo Jesus, não só na salvação, eu sou salvo. Eu fico assim meio de qualquer jeito, não. Eu tenho que entender agora que eu estou seguindo a Jesus, eu tenho que seguir o exemplo dele, o itinerário dele, o caminho dele, como que ele fez. Qual foi o padrão dele, o que ele falou do Pai. Por isso que eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso. Por quê? Eu estou seguindo o itinerário. O que Jesus faria no meu lugar, em meu lugar? Essa é uma boa pergunta. Eu estou espalhando o amor de Deus, porque Jesus disse que ele veio para trazer vida. Então, se eu quero desenvolver o meu papel bem na igreja, com a proposta que nós temos, tem que entender esse caminho de Jesus. Quanto mais eu entender, mais me aproximar, porque eu nunca vou ser como ele, mas eu tenho um modelo de caminhada, não é? Quanto eu mais me aproximar dele, mais eu vou acertar. Eu vou corrigindo os meus erros. Todos nós temos erros e erramos, nós temos que corrigir. Vamos olhar para Jesus.
aí eu vou desenvolver bem o meu papel, porque eu estou procurando fazer aquilo que Jesus faria hoje. O que Jesus faria em meu lugar hoje? Nós queremos desenvolver um papel, o nosso papel bem, né? Então, para desenvolver bem, eu tenho que pensar nessas realidades. Nós falamos 5 coisas. Conselhos para você que está em casa e para você que está aqui. Então, vamos lá, recapitular. Eu quero desenvolver bem o meu papel. Quem quer desenvolver bem, levanta a mão. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Então, todos nós queremos desenvolver bem o nosso papel. Não faz sentido eu estar numa igreja e não desejar isso. Desenvolver bem o papel. Então, se eu quero desenvolver bem o meu papel, eu tenho que demonstrar sensibilidade diante das necessidades dos outros. Segundo, ter essa consciência do meu valor como cooperador. Eu sou um servo de Deus, eu tenho um papel importante, sou cooperador. Agir de forma respeitosa com todos, com todas as pessoas. Eu não sou bicho. Eu sou uma pessoa transformada, tenho o Espírito Santo que age em mim. Eu sou ovelha. E se eu sou ovelha, eu tenho que respeitar, saber o meu lugar, saber o lugar do outro, falar direito, falar decentemente, valorizar o alinhamento que está sendo proposto. Como é que as coisas funcionam aqui? Qual é a orientação pastoral? Como é que funciona o ministério? Qual é a visão missionária? Qual é a visão de adoração? O que nós queremos na comunhão? E aí eu vou entendendo, para somar com o que Deus está fazendo. E por fim, que resume tudo isso, eu estou seguindo o caminho de Jesus, o itinerário de Jesus. O que Jesus fez, como ele falou, com o que ele se preocupou. Se eu estou focado na vida de Jesus, no ministério dele, estou aprendendo. Aí eu posso desenvolver bem o meu papel como igreja. Esse é o desafio, desenvolvermos bem o nosso papel no contexto da nossa igreja, da igreja local, que é uma igreja saudável, que busca ser saudável, um organismo vivo que está crescendo. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos seguir esse caminho, desenvolvendo bem o nosso papel como membros da igreja.